iniciando mais um programa Conexão Política, nessa derradeira semana da campanha eleitoral. E eu tenho aqui ao meu lado a Abigail Pereira. Abiga, muito obrigado por estar aqui, dispondo do teu tempo para conversar com a audiência da Vale TV. É um prazer, Tobias, estar aqui na Vale TV, poder me oportunizar em falar com todos e todas dessa região maravilhosa, falar desta campanha, falar desse processo todo, deste momento tão difícil que todas nós estamos atravessando. Eu agradeço profundamente essa oportunidade. Abiga, me conta qual é a tua análise sobre esta campanha. Tu já tem uma experiência bastante grande nas campanhas eleitorais, tem uma vida política bastante conhecida, mas esta eleição é sui generis. Qual é a tua avaliação sobre esta eleição? Bom, em primeiro lugar, do ponto de vista do cenário político que nós estamos vivendo, é uma eleição diferente de qualquer outra, porque cada eleição guarda a sua singularidade. Mas esta eleição, Tobias, é uma eleição diferente de qualquer outra que a gente já tenha passado. É uma eleição que ela nos coloca numa encruzilhada histórica, uma encruzilhada em que tu estás prestes a ter a decisão de avançar, retomar as rédeas do nosso país, do nosso Estado, colocar o nosso Estado, o nosso país no rumo do desenvolvimento, retomar os serviços sociais, os serviços prestados à população, enfim, o avanço da civilização ou o retrocesso. O retrocesso já anunciado em 2 anos que nós estamos penando do governo ilegítimo de Temer, em que nós tivemos aí essa série de retrocessos tão rapidamente colocado nas nossas vidas, nos ombros, especialmente dos trabalhadores e das trabalhadoras. Veja bem, Tobias, nós tivemos a reforma trabalhista que acabou com a CLT. Né? Getúlio Vargas está se remoendo. Né? Nós uma expectativa de alteração também da Constituição no que tange ao 13º. Então, nós tivemos todo o processo de colocar terceirização irrestrita, trabalho intermitente, o absurdo de mulheres grávidas ou lactantes terem que trabalhar em serviços insalubres ou perigosos, né? Nós termos a cláusula que diz que o negociado vale sobre o legislado, ou seja, nossa lei não vale para mais nada, né? Então, uma situação muito difícil para o conjunto da classe trabalhadora. Nós tivemos, nesses 2 anos, uma desvalorização do salário mínimo, que é uma referência para muitas outras situações, né? O salário mínimo teve uma baixa que sequer ele atingiu a inflação. Nós tínhamos antes a inflação, mais PIB, mais aumento real. Agora, abaixo da inflação por 2 anos consecutivos, né? Bom, nós estamos vivendo, além deste retrocesso da reforma trabalhista, nós estamos vivendo uma crise econômica, uma crise política e uma crise institucional. As nossas instituições estão desacreditadas. Não é possível um país se colocar de forma altiva, né? Um país que se vê em desenvolvimento, um país que não respeita as suas instituições. E as nossas instituições, executivo, legislativo, judiciário, estão desacreditados. Houve uma perda do republicanismo nesse sentido. Exatamente. Então, nós estamos atravessando este processo, né? Bom, do ponto de vista da forma da eleição, essa eleição ela teve uma mini-reforma que foi feita para manter quem já está, para não mudar nada. Veja bem, uma campanha que diminuiu o tempo de TV, diminuiu o tempo de campanha e foi proibido uma série de situações de medidas de campanha eleitoral, de forma de se fazer campanha. Quem precisa fazer campanha, de estar olhando nos olhos das pessoas, conversando com as pessoas, somos nós que temos uma proposta de avançar, somos nós que ainda não somos parlamentares, que, digamos, não somos tão conhecidos, que não temos uma marca. Essa campanha, ela favorece
quem já está, é para não Abigail, alterar, né? explica pra gente o que factivelmente alterou nessas campanhas, especialmente no que tange a distribuição da verba dos partidos para essa campanha. Como é que está havendo essa distribuição para os candidatos pequenos e para os candidatos que já têm mandato? Qual é a diferença? Também este é um fator da questão da sustentação econômica das campanhas. Nós sempre bradamos que nós não queríamos mais o financiamento empresarial. Por isso é uma forma de corrupção mais escrachada possível, né? Porque as empresas doavam dinheiro e, obviamente, que elas pediam algo em troca, né? Então, o financiamento empresarial sempre foi uma luta nossa, da esquerda como um todo, do campo democrático como um todo, de acabar com o financiamento empresarial. E nós sempre colocávamos a necessidade que fosse financiamento público. Bom, nós acabamos com o financiamento empresarial, que eu julgo um avanço, né? Agora, o que acontece é que o financiamento público, ele é distinto para os partidos, óbvio, né? Assim como tempo de exposição na TV. Então, a gente vê que tem uns que têm latifúndio de tempo e de dinheiro, e outros de uma forma tão minúscula, né? E o que acontece é que os partidos estabeleceram uma regra de que quem já é parlamentar tem a sua verba garantida e com maior recursos, né? Quem está chegando, que está pleiteando, que está se apresentando e que ainda não é parlamentar, esse fica sem recursos. Então, tu percebe campanhas eleitorais com tempo gigante e com muito dinheiro, e outras que praticamente quase não aparecem. Então, a necessidade de uma reforma política, ela se impõe cada vez mais. É uma determinação do partido, porque na legislação eleitoral ela determina equidade a todos os candidatos. Então, o próprio partido está gerando essa desigualdade. Exatamente, né? Tem algumas regras, óbvio, por exemplo, a questão da mulher, né? Que as mulheres recebam também, porque é um debate. Porque as mulheres são 51 ou 52% do eleitorado brasileiro, né? Exatamente. E o Brasil, Tobias, o nosso país, ele configura como um dos países que tem uma menor representação feminina. Uma menor mesmo, assim, infinitamente menor, mesmo aqui na América Latina. Ao que tu atribui, né, essa dificuldade da mulher entrar nos espaços públicos, nos mandatos? Primeiro que a política, sem dúvida nenhuma, é um espaço muito masculino. Digamos que é um espaço masculino, branco e de ricos, elitista, né? A política é isso, né? Para nós mulheres, portanto, tu olha assim para os partidos que não tem sequer mulheres nas suas direções partidárias, que a maioria são homens, né? E que dificulta, que não contribui para atrair mulheres para os partidos. Eu tenho orgulho do meu partido, o PCdoB, que é dirigido por uma mulher, né? Que temos a nossa bancada na Câmara Federal, que proporcionalmente tem o maior número de mulheres, está aí Jandira Fegali, Vanessa Graziotin, enfim, né? Nós somos o partido de Manuela Dávila, né? Em que nós temos o maior orgulho dessa grande liderança gaúcha, uma liderança nacional no nosso campo democrático, né? Uma mulher que nos orgulha, que nos estimula. Agora, tem outros componentes que eu gostaria de registrar. Para nós mulheres fazer política é o mesmo, como a gente diz, da mulher estar no mercado de trabalho. No mercado de trabalho, nós fomos ao mercado de trabalho, mas em desvantagem, na medida em que nós acumulamos a dupla jornada de trabalho. Sim. Então, nós temos as tarefas domésticas, né? As tarefas de cuidadoras, porque quem cuida da saúde, da educação, somos nós mulheres, né? Então, mesmo na campanha, Tobias, às vezes, tu tá nas atividades, começa de manhã, termina muito tarde, mas aí tu vai para casa e a gente tem que dar conta das roupas, de organizar a casa, né? Buscar filho na creche. Não deixa de ser mãe, não deixa de ser esposa. Não deixa, e a gente concilia. Tu veja bem, Manuela Dávila com uma filhinha de 3 anos, tá ela aí, né, com a menina, leva a menina para as atividades, e é isso, né, o momento que pode deixar na escola, na escolinha leva, o momento que pode deixar com o seu companheiro, que é isso que também tem demonstrado como essa nova mulher, nasce um novo homem também. O tratamento da mulher na política é diferenciado. É diferenciado, sem dúvida, né? É diferenciado na rua, é diferenciado dentro dos partidos, é sempre mais difícil para nós mulheres. Mas nós que estamos concorrendo, nós mulheres, também serve de estímulo para outras mulheres, para mostrar que é possível,
que a gente tem condições. E a gente, inclusive, afirma, se hoje nós tivéssemos já mais mulheres na política, com certeza a política não estaria como está hoje. Porque essa nossa sensibilidade para com a questão humana, para com os valores humanos, com os valores, a sensibilidade para as causas sociais, ela é muito maior e tem sido demonstrado ao longo da nossa participação. Eu julgo que nós vamos dar conta de crescer o número de mulheres. Eu, inclusive, Tobias, eu tenho colocado a minha candidatura a serviço dessas pautas, das pautas do enfrentamento à violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha, ela precisa ser colocada em prática na sua plenitude. O Rio Grande do Sul amarga cifras que nos é muito dolorida, que nos constrange saber o número de feminicídios que acontece no nosso estado e no nosso país. O Brasil é o 5º país que mais mata suas mulheres. Isso é muito triste, gente. Nós precisamos trabalhar com campanhas institucionais, com o debate dentro das escolas. Esse debate tem que ganhar a nossa sociedade desde cedo, né? E nós precisamos colocar as leis também punitivas, como a Lei Maria da Penha, na sua plenitude e vigor. Existe um desconhecimento das pessoas quanto a esse praticamente nova forma de crime, né, conhecida por todos nós, que até então era o homicídio, então agora começou a se falar no feminicídio. Porque as pessoas falam o seguinte, morreu é homicídio, né? Inclusive tem um candidato que fala que vai terminar o feminicídio e vai voltar a ter o homicídio. O que isso representa e quais são as diferenças, quais são essas importâncias dessas distinções para que a nossa sociedade compreenda a importância desse avanço legislativo? O avanço é no sentido de tipificar, né, as mortes. Então, o feminicídio, ele dá conta que são mortes porque é mulher. Ela foi assassinada, né, porque ela é mulher, porque ela estava numa situação de vítima debilitada, fragilizada, de forma mais submissa, inclusive, né, por ser mulher. Muitas, inclusive, que haviam solicitado já medidas protetivas. Veja bem, no Rio Grande do Sul, nós tínhamos aqui uma Secretaria da Mulher que dava conta de colocar políticas públicas nesse sentido para as mulheres. Nós tínhamos a Patrulha Maria da Penha, a Rede Lilás, que funcionava muito bem e que estava contribuindo para diminuir os crimes tipificados como feminicídios. Mas, infelizmente, neste governo, no atual governo, ele fechou a Secretaria da Mulher, ele esvaziou a Rede Lilás e a Patrulha Maria da Penha diminuiu a sua também atividade. Isso mostrou, né, o quanto é importante tu ter políticas afirmativas, políticas públicas que combatam esses crimes, né? E aí o crime voltou e voltou com muita força, né? Nós estamos numa situação de insegurança geral de homens e mulheres, né? Nas ruas, porque tu não vê mais brigadianos, né? Nas ruas não há um aporte de inteligência, de equipamentos, de pessoas mesmo, né? De policiais nas ruas. Nós nos ressentimos disso e nos ressentimos por nós, mas pelos nossos também. Nenhuma mãe consegue dormir sossegada enquanto os seus filhos não voltam para casa, né? Nós tivemos ainda essa semana essa situação de um assassinato numa universidade aqui no Rio Grande do Sul, né? Tem escolas que estão denunciando que as mães têm medo de mandar os seus filhos à escola porque é assalto todo dia. Ou seja, a vida está sendo banalizada, né? Banalizada. Então, este é um momento muito difícil para nós. E é exatamente, Tobias, nesse sentido em que eu coloco a minha candidatura. Eu queria saber de ti, hoje a democracia, o Estado democrático de direito está ameaçado. Não há a menor dúvida sobre isso em ambos os campos. Eu gostaria da tua opinião a respeito da declaração do general Moro em reformar a decisão através de uma constituinte de notáveis, considerando que torturadores são alguns dos ídolos deles, né? Mas também, ao mesmo tempo, eu gostaria da tua opinião quanto ao pronunciamento do Haddad, que ele falou exatamente nesse sentido, de criar uma nova Constituição nesse clima, nesse ambiente, né, onde a partir do momento em que tu
determina primeiro que o presidente não tem essa competência, precisa, né, de uma nova constituinte, um poder específico para isso. Mas, em isso sendo possível, quais seriam os riscos para o Estado democrático de direito com uma nova Constituição, tendo em vista que se perde o controle a partir do momento que se discute uma nova Constituição, sendo que a que está posta já garantem inúmeros direitos que nunca foram previstos em outras Constituições. De fato, nossa Constituição de 88 é tida como a Constituição cidadã. Ela garantiu muitos avanços em vários segmentos. O fato é que hoje essa Constituição ela está sendo atacada. Nossas leis estão sendo atacadas. Nós vivemos uma quebra do Estado democrático de direito. Então, rasga-se a CLT, ultrapassa-se a nossa Constituição. Veja bem, Tobias, a emenda constitucional 95 é uma situação sui generis no mundo. Nenhum país, gente, nenhum país, em nenhum momento da história da humanidade teve uma lei como esta que foi aprovada no Brasil. O chamado teto dos gastos, a lei chamada o teto da morte. É a lei da morte. Porque, veja bem, quando tu estipula que por 20 anos não terá nenhum investimento, gente, em saúde, em educação, em segurança, em moradia, nós já estamos sentindo esta lei nas nossas vidas. Veja bem, tu vai para um hospital, as Santas Casas já não recebem mais recursos, nem do Estado, nem da União. Quer dizer, se nós já tínhamos um SUS, que nós estávamos tentando colocá-lo na sua plenitude, mas que nós tínhamos grandes dificuldades com a medicina de média e de alta complexidade, né? Quer dizer, tu era atendido no posto do teu bairro, mas quando tu precisava de um atendimento mais especializado, de média ou alta complexidade, de medicina nuclear, enfim, tu já tinha uma certa dificuldade de demora, né? Então, o SUS estava sendo implantado paulatinamente. Hoje, há uma quebra. E é uma quebra brusca, em que tu já vê isso. Quer dizer, falta de médicos, acabou com o programa Mais Médicos, né? E acabou com muitos postos de saúde, falta de pediatras, falta de exames, falta de medicação, as farmácias populares fechando, as poucas que ainda estão abertas não têm medicação para de uso contínuo. Então, nós já enxergamos várias escolas fechando, nós enxergamos a segurança sem investimento. Então, vocês imaginam, nós já estamos vendo essa lei há mais de ano, vocês imaginam ainda, 19 anos para frente, o que vai ser? Quer dizer, a população cresce e não tem... Na verdade, a lei está fadada à sua desconstrução, porque é inviável um governo trabalhar com uma lei dessas, né? Exatamente. Ela serviu politicamente naquele momento para aquilo, não foi? Para algo específico naquele momento. O que foi, gente? Aquilo é a chamada austeridade. O que é? Você corta daqueles que precisam do Estado, que precisam de saúde, esses direitos que são universais ao ser humano. Então, tu corta das pessoas que precisam do Estado e o que tu faz com esse dinheiro? Tu passa para banqueiros, que é isso que eles fazem. É isso que esse governo tem feito. Passa para banqueiros, que os recursos do nosso país têm ido tudo para os bancos. Os bancos, aliás, eles ganham no crescimento e eles ganham na recessão. Ou seja, eles estão sempre ganhando, né? Aí tu faz incentivos fiscais para empresas grandes que não geram emprego, mas tu corta. É uma espécie de Robin Hood ao contrário. Abigail. Agora, veja bem, Tobias, você falou da questão da Constituinte exclusiva. Isso. É um debate que está posto. Quer dizer, rasgaram as nossas leis e o que se coloca no lugar? Este retrocesso? Então, talvez seja o caso de fato, nós chamarmos, né, uma Constituinte exclusiva que debata esta situação e que a gente possa, neste debate, revogarmos a reforma trabalhista, revogar esta emenda constitucional 95 e barrar a reforma da Previdência. Não é possível que o nosso povo não consiga se aposentar depois de trabalhar tanto tempo, depois de contribuir
tanto tempo com a Previdência e tu não conseguir se aposentar. Então, os nossos aposentados têm nosso maior respeito, né? Quem já é aposentado sabe que a reforma da Previdência prejudica também, porque ela não coloca como é que vai ser o seu reajuste. Muitos sabem, né, dos aposentados, que o seu salário vem diminuindo em relação ao salário mínimo, inclusive, né? Então, nós precisamos também barrar a reforma da Previdência, que ela saiu da pauta legislativa, mas ela não saiu da pauta política. Então, logo terminem as eleições e eles vão colocar isso novamente. Por isso, eu me coloco como senadora para estar lá no Senado, para ajudar a fazer esse debate e, de fato, conseguirmos revogar essa reforma trabalhista, a emenda 95, a chamada emenda do teto dos gastos, e nós barrarmos essa reforma da Previdência. Eu quero, Tobias, me colocar à disposição das mulheres. Eu vou ser a senadora das mulheres. Essas pautas que nos diz tanto respeito a nós temos. Não é possível que a gente trabalhe a mesma carga horária, nas mesmas funções, mas receba cerca de 30% menos que os homens. Então, nós precisamos ter uma mulher de verdade lá que represente essas pautas. Quero ser a senadora da mulher gaúcha para representar essa força, né, da mulher gaúcha, essa força de Anita Garibaldi, essa força que nós mulheres temos demonstrado ao longo da nossa história, né? Então, quero muito estar lá e nesses últimos dias, Tobias, nós temos recebido muito, muito carinho, muito apoio. Nós não saímos das ruas, não saímos das redes e estamos tendo esse retorno, né, desse apoio em que tanto homens como mulheres, né, reafirmando a necessidade de nós estarmos lá. São 2 votos, né, Tobias? E é incrível que o povo tem dificuldade porque... 2 votos para senador. Então, exatamente. precisamos ter um senador e outro senador para a gente votar. São 2 senadores que a gente vai votar para o Rio Grande do Sul este ano. Exatamente. Então, teremos... E hoje não, domingo, para as urnas, dia 7, sabendo 2 nomes de 2 candidatos ao Senado, né, sendo que estamos entrevistando hoje aqui, vocês estão conhecendo as propostas da Abigail Pereira. Abigail, eu quero muito agradecer a tua presença, a tua disposição e a possibilidade de estar dialogando com os nossos telespectadores aqui da Vale TV, que é um canal democrático, um canal aberto para todos os cidadãos da nossa região. Muito obrigado pela tua presença e seja sempre bem-vinda aqui. Eu agradeço profundamente. Eu quero nesse tempinho falar para vocês. Lembrem, isso que o Tobias reforçou aqui, são 2 votos para o Senado. Não pode votar 2 vezes em mim, tá bem? Mas um, pelo menos, eu quero para mim. Eu quero para mim porque eu confio em você, como você poderá confiar comigo. Nós temos que estar juntos. Meu número é 651, eu estou concorrendo ao lado do senador Paim e eu quero estar lá ao lado dele. 131, senador Paim, 651, senadora Abigail. Abiga, a tua candidata. Muito obrigada, um grande dia. Domingo nós estaremos juntos, como estaremos ao longo do tempo, sempre juntas, lutando pelos nossos direitos. Muito obrigada.